peraí, que eu tenho uma novidade para você, tá bem? Você sabia que apenas 2,5% de toda a água disponível na Terra é doce? Isso significa que apenas 2,5% da água é boa para o consumo humano e a manutenção desta vida. Não sei. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que estiver a ver o nosso vídeo. Eu sou o Filho da Lua e este é o canal Lua de Março, de onde desde já desejamos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham neste momento. E para o vídeo de hoje, você é o nosso principal convidado. Já agora, se conhece o nosso trabalho e acompanha mesmo a inscrição, o like, o sininho, ficam à sua preferência se ainda não o tiver feito. Bora! Faz muito mais sentido pensar desta forma. Na época quente é a época que devia ser seca, porque, vamos lá, o calor está lá, está quente, né? E devia ser seco, é mais lógico pensar assim. E na época fria, ou na época fresca, devia ser a época chuvosa, a época com muita chuva, porque chuva e frio meio que são casadinhos, né? Mas, feliz ou infelizmente, não é assim que funciona. Existe uma relação inversamente proporcional entre a época e a quantidade da chuva disponível para a precipitação. Mas antes de falar da quantidade realmente disponível para o nosso consumo, isto é, a água doce, para quem gosta de água salgada, nós não somos peixes do mar, ok? Então, vá para peixes do mar. Ok. Falando da água doce, pessoal, para podermos entender a disponibilidade da água na Terra e tudo mais, nós primeiro precisamos ver o ciclo da água. O que é isso de ciclo da água, como é que ele se manifesta e como é que nós podemos entender o percurso da mesma para que possamos colocar na balança a disponibilidade desta água para o nosso consumo, ok? Vai estar a passar uma imagem aí na tela, não sei se é deste lado ou é deste lado ou aqui embaixo, não sei. Na imagem vocês conseguem ver nuvens, o sol, o rio ou o mar, as plantas e depois a terra planada, ok? Estes são os principais componentes que manejam aquele que é o ciclo da água. Na introdução eu já dizia que apenas 2,5% da água é doce o suficiente para o nosso consumo. E desses 2,5% da água que é doce o suficiente para o consumo humano, apenas 0,3% na verdade, por cento da água é disponível ou está disponível, portanto, nos rios e nos lagos, ok? Onde é que foram os outros porcentos da água? Calma. Os outros porcentos da água estão no subsolo, as águas subterrâneas e tudo mais, né? Então, onde é que está concentrada esta água? O Brasil, né, que é basicamente, parece que o Brasil quer ser o coração, o pulmão e tudo da humanidade, né? Porque falando dos povos, já fugindo um pouquinho da água agora, falando dos povos, o Brasil tem uma junção de vários povos, várias culturas, é por isso que a culinária, a língua e tudo mais, é tudo uma mistura, ok? Mas tirando o fato do Brasil também ser o pulmão do universo, do mundo, por conta da floresta amazônica, que eles concentram cerca de 70% dessa floresta no Brasil e o resto nas imediações, né? O Brasil também tem a maior reserva de água doce do mundo. Repito, a maior reserva de água doce do mundo. Cerca de 12% de toda a água doce do mundo concentra-se em Brasil. Então, teoricamente falando, em Brasil não falta água para consumo. Mas a história não é bem assim, não. Estamos a entrar na época de inverno e o Brasil começa a ter anúncios de uso racional desta água.
Principalmente temos a questão da falta desta água. Então a distribuição costuma ser interrompida. Ok? Mas voltando para o ciclo da água, como eu estava a explicar, bom, é um ciclo, é uma coisa que tem um começo e tem um fim, mas nós nunca conseguimos identificar este começo. Então nós vamos começar a partir da água disponível no solo, isto é, os rios, os mares, os lagos e por aí fora, ok? O que é que acontece? Quando o sol começa a aquecer, ele oferece condições propícias para que a água comece a evaporar. Portanto, a água que está nos mares e rios e lagos começa a evaporar. As plantas, os seres humanos e toda a vida disponível na Terra começa a transpirar. E essa transpiração também faz com que esta água seja, portanto, chama-se de evapotranspiração, né? A transpiração, a água começa a subir também, não é? Então, enquanto esta água em forma de vapor começa a subir, lá em cima começa a encontrar condições suficientes para uma junção, que chamam de condensação. O que é? É tipo, uma partícula está aqui de água em forma de vapor, encontra outra partícula, encontra outra partícula, encontra outra partícula e depois começa a formar uma nuvem, né? São condições específicas, são condições propícias para que essas nuvens possam ser formadas na atmosfera. Ok? Muito bem. Depois de ser formadas essas partículas e tudo, mas chega um momento em que essas partículas começam já a ceder. Portanto, outras condições propícias foram criadas para que esta, portanto, condensação comece a ceder. E quando essa condensação começa a ceder, aí origina-se a precipitação. Quando origina essa precipitação, a água cai, aquilo que carinhosamente chamamos de chuva, ok? A água começa a cair e quando essa água cai, encontra alguns obstáculos em meio ao seu caminho. Temos as árvores, depois temos as montanhas, temos toda a vegetação e depois temos o solo, temos os rios. Qual é a importância de cada um desses obstáculos no ciclo dessa água? As árvores e toda a vegetação disponível na Terra, eles criam fendas no subsolo, não é? E com as suas folhas abrandam a força da queda desta água para o solo, não é? E quando esta água cai, parte desta água é absorvida pelas plantas, né? Parte dessa água evapora a partir das próprias folhas, portanto, para a atmosfera. E parte desta água cai para o solo, mas porque as árvores criam condições de solo propícias, criam poros para que este solo possa ser capaz de absorver a maior quantidade de água, esta água é devidamente absorvida pelo solo. Parte desta água tem aí um escoamento superficial, mas quando temos uma densidade boa de plantas, o escoamento superficial é quase inexistente. Ok? Muito bem. Por que esta água começa a faltar? Porque nós, os seres humanos, os sabichãos, os sabitudos, começamos a derrubar as florestas. Então, neste processo de derrube de água e derrube de floresta, nós criamos condições de desertificação das áreas e que faz com que sempre que chovesse, a água não tivesse tempo suficiente para ser absorvida pelo solo. E acontece o quê? Que essa água começava a escorrer de forma superficial, criando erosão em muitos lugares. Principalmente à beira dos rios e lagos, que são os lugares que melhor e maior armazenam a água doce, que depois nós vamos buscar para o consumo. À beira de muitos rios, as florestas ribeirinhas, que é assim que são chamadas, já começam a não ter árvores, não ter vegetação. Isso porque é por causa da nossa mente super inteligente, ok? Então, esta falta de árvores condiciona a absorção desta água que vai cair, ok? E o que é que isto vai significar? Que a água que vai cair dificilmente será a mesma quantidade, e não será a mesma quantidade que vai ser evaporada ou evapotranspirada, porque vimos que as árvores também transpiram e depois emitem a sua transpiração para a atmosfera, que também contribui na quantidade de água que vai cair. O Brasil, por outro lado, tem a floresta amazônica, mas a floresta amazônica contribui muito para
a distribuição da, digamos, da precipitação, que é da chuva, portanto, em várias regiões do país, em vários lugares, regiões não, em vários lugares do país, que é o Brasil. Mas esses lugares são tão distantes que não conseguem fornecer, portanto, a água para outros lugares. Por exemplo, a Zona Norte e a Zona Sul. As dimensões do Brasil são continentais, pessoal. Não tem como você tirar água da Zona Norte e para a Zona Sul, assim, como se estivesse a fazer de um bairro para outro, ok? E o desmatamento também está tão forte que esta quantidade de água precipitada, que é a quantidade de chuva, tem estado a reduzir de forma drástica também, ok? E estas situações todas fazem com que a água comece a faltar, ok? E porque no inverno é a época seca, ou considerada seca, a água começa a faltar em muitas regiões, em muitos estados, em muitas cidades. Tanto que entra a segunda parte deste vídeo, que é a racionalização da água, ok? Falo aqui principalmente do Brasil, porque é o lugar que concentra a maior quantidade de água doce e mesmo assim falta. Agora, me explica. Se o lugar onde tem a maior quantidade de água doce está faltando, imagina você que não tem, você não está nem na lista, você está ali embaixo. Né? Então é importante que haver uma distribuição racional ou um uso racional da água. Em Moçambique, graças a Deus, nós não temos muitos problemas de disponibilidade de água. Tivemos quando houve um fenômeno chamado fenômeno El Niño, que levou quase um ano sem chover e as águas, os rios não estavam sendo abastecidos, né? Houve uma distribuição racional da água, mas graças a Deus muitas vezes nós temos tido rios ou quantidade suficiente de água para abastecer. Porque nosso país tem apenas 810 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, né? Agora, para um outro que tem milhões de quilômetros quadrados é complicado, né? É muito complicado. Por isso que a falta de água não se faz muito sentido assim para a nossa situação. Mas agora, para um país com dimensões continentais como o Brasil, a situação é bem mais caricata. E, nessa hora de inverno, alguns cuidados devem ser tomados em consideração. Principalmente porque o Brasil também usa muita água para irrigação, usa muita água. Me fala aí o que você acha sobre esse assunto, né? Irrigação agrícola e tudo mais. Vocês usam muita água para isso, tá bom? O que é que se pode fazer para racionalizar a água neste período de inverno? Aí é um outro ponto. A responsabilidade é de cada um, pessoal. A responsabilidade é totalmente individual, ok? Passar a usar, digamos, utensílios que minimizam o uso da água para o mesmo objetivo ou para a mesma finalidade. Por exemplo, quando você vai lavar um carro, você usa um balde em vez de uma mangueira, que você vai poupar mais água, né? E se vai lavar o carro, lava uma vez a outra, não sempre. Usa um pano úmido, alguma coisa assim, para poder limpar o seu carro e depois lava quando estiver realmente sujo. Ok? Outra situação que pode ser levada em consideração nesta questão da racionalização da água seria, quando estiver a lavar os dentes, você mantém a torneira fechada enquanto escova os dentes, ok? Na hora de enxaguar, você enxágua e depois volta a fechar. Quando estiver no chuveiro, faça banhos mais curtos, né? E enquanto ensaboa a cabeça, enquanto esfrega as ginas e os pélitos, você mantém o chuveiro fechado e depois abre quando quiser usar. E fazer a manutenção é muito importante também, né? A manutenção dos canos de distribuição de água e tudo mais. Esta é uma responsabilidade, eu não sei aí. Aqui é a responsabilidade individual, mas aí deve ser uma responsabilidade do governo, né? Então, alguém tem que fazer isso, a manutenção para evitar vazamento de água, a manutenção das torneiras para evitar também o vazamento de água. Nós temos muito vazamento de água aqui. Então, estas questões todas contribuem para que haja um uso racional de água, porque se não racionalizar, vai faltar. E nós já dissemos no início, sem água não há vida. Pessoal, esse foi um vídeo mais explicativo, um vídeo mais didático, assim é que é, para poder ajudar, portanto, na prevenção da escassez de água, portanto, onde todos nós estamos, né? Brasil, Moçambique, agora onde eu estou, mas até terreno, o Marcelino Francisco está lá, né? Uma vez ele teve que ficar 2 dias sem banho, pô. Eu não sei o que estava faltando, mas era complicado, né? Então, para que essas coisas não aconteçam, pessoal, vamos ter uma mentalidade um bocadinho mais
eu quero dizer humana, mas o ser humano é que causou tudo isso, né? Então, mais aguçada, né? E cada um tem uma responsabilidade nesta questão da manutenção da água, principalmente nessa época fresca que está chegando aí. Eu não sei se para vocês é época fresca ou época quente, né? Mas nós estamos entrando no inverno, que seria a época propícia para faltar água, mas para nós, graças a Deus, não falta tanto assim. Ok? Eu fico por aqui, pessoal. Se gostou desse vídeo, o like, a inscrição e o sininho ficam totalmente à sua preferência. Eu sou o Filho da Lua e você será sempre o nosso principal convidado. Fui!